O Educação da TV desta semana recebe a professora Kátia Regina Sacramento, que escreveu um livro A Busca do Professor pelo Equilíbrio e Harmonia no Trabalho. Tudo bem, professora? Tudo bem. O que a motivou a escrever esse livro? Inicialmente eu não tinha nem intenção de estar escrevendo o livro, né? Mas assim, no decorrer do curso que eu fiz, que foi o curso de terapias holísticas, né, gestão e administração das terapias holísticas, os professores acabaram me motivando ao entregar a monografia para eles apresentar, e aí foi aonde surgiu a ideia, pela motivação dos professores, de eu estar lançando um livro. E como você chegou a essa temática, professora? A inspiração veio de onde? Do curso, da sua experiência? Bom, o curso, eu assim, fui fazer o curso por interesse próprio, por gostar muito dessa área terapêutica, de massagens, aromaterapia, cromoterapia. Então eu acabei me motivando, né, com o incentivo dos professores a lançar o livro, e o interesse surgiu assim pela própria experiência de relacionamento com os professores em sala de aula, em escolas, em diversas escolas, e analisando assim a quantidade de professores que se afastam devido ao estresse, né? Porque tudo começa pelo estresse. Então isso me motivou a focar nesse tema. Professora, a POSP fez uma pesquisa sobre violência, a percepção da violência no olhar do professor, dos pais, dos alunos, e vários fatores foram colocados aí, né? Mas o que se tem bem claro é que hoje o ambiente escolar, dentro da escola, é um ambiente de violência, certo? Sim, certo. E o professor é o agente que mais está exposto à violência no ambiente de trabalho. Com certeza, não é? né? Então, esse seu livro, ele vem nesse sentido de auxiliar o professor? Sim, ele vem no sentido de auxiliar, né, de dar dicas de prevenção do estresse, de combate do estresse, linkando aí com as terapias vibracionais holísticas, né, que tem todo várias técnicas que podem ser utilizadas pelos professores, mesmo em casa, né, sozinho, sem a ajuda do terapeuta, que pode minimizar essa situação de estresse. Ele pode estar controlando esse estresse, para não chegar ao extremo, né? Ser professor é uma profissão de perigo? Olha, eu diria que hoje sim, né? Porque a gente está assim tão vinculado aí às questões de violência, né? Quantas questões a gente já não ouviu dizer dentro de escola, né? Professor apanhando de aluno, né? Professor sendo agredido por pai, por mãe. Então, eu creio que hoje em dia, sim, é uma questão de violência, sim. A gente notou que tanto a maioria dos pais, quanto dos alunos, quanto dos professores, dizem que na sala de aula tem muito mais alunos do que o máximo considerado ideal. Isso, claro, já prejudica um pouco o ambiente de ensino, e além disso, a maioria de pais, de professores e de alunos também consideram violento o bairro em que a escola está e a própria escola, né? Então, independente se eles próprios sofreram violência ou não, são todos agentes que consideram que a escola está inserida num ambiente violento. O seu livro começa definindo o que é estresse, né? Isso. Dá uma definição para nós, porque a gente ouve falar de estresse e tal, mas eu acho que quase tudo é estresse. Na sua visão que está aqui no livro, qual é a definição exata de estresse? Bom, o estresse, ele é de origem inglesa, a palavra estresse, né? E ele significa pressão, né? Então, é todo tipo de situação que nos leva a se sentir pressionado, né, de alguma forma. Então, vai causar esse estresse. E o estresse, ele é, na verdade, inicialmente, uma reação positiva, né? Porque é o estresse que não vai nos dar condições de estar indo buscar, assim, reações, né? Ou de enfrentar determinada situação ou de fugir. Então, estresse, na verdade, é a pressão que é exercida sobre o organismo da pessoa, em diversas situações do cotidiano. A gente tem no nosso corpo, né, um sistema de defesa. Esse sistema de defesa é aquele que a gente chama de ou para bater ou para correr, né? Então, faz de conta que eu estou bebendo água lá num rio, aí eu olho para o lado assim e vejo uma onça. Mas não interessa se a onça está bebendo água, né? Naquele momento eu vou correr. Então, esse sistema de defesa nosso, que é o sistema simpático, ele vai ativar uma série de hormônios do estresse, que a gente chama. Então, adrenalina, cortisol, um monte de coisas, né? Para eu ter energia naquele momento e poder fugir da onça, né? Depois que eu já fugi da onça,
Aí entra um outro sistema, que é um sistema parasimpático, que é o sistema de relaxamento. E aí a gente consegue se reequilibrar, né? Então, o saudável é quando o meu sistema de estresse e o de relaxamento estão sendo acionados, né? O que eu estou inferindo, né, porque isso não tem a ver com a pesquisa, mas é que o professor ele acaba passando por uma situação de estresse diuturnamente, é um estresse crônico que vai acompanhando. Então ele não tem o momento de ligar o sistema do relaxamento, ele só está ligando o sistema do estresse, Então, a gente sabe que os níveis altos de adrenalina e cortisol que estão ligados ao estresse, à resposta de estresse, isso acaba fazendo aumentar a pressão arterial, isso pode diminuir a imunidade das pessoas. O professor é uma categoria adoecida, 30% deles, não é pouca coisa, está doente, né? Quer dizer, tem algum distúrbio, seja mental, seja na própria respiratório, físico. Então, quer dizer, isso é preocupante. Professora, na pesquisa realizada pela PEUESP, um dado que eu acho interessante é que 6 em cada 10 pais acreditam que bater nos filhos é aceitável. Então, fazendo assim uma comparação, a violência que está em casa vai para a escola e vice-versa? Com certeza, né? Os pais, na verdade, são espelhos, né, para os filhos, né? Então, aquilo que eles veem em casa, com certeza, vai refletir na escola, né? Então, é um dado de importância aí para a gente trabalhar a parte de estresse na escola, né? E gera também o estresse para o professor, né? Essa questão que eles trazem, assim, uma indisciplina, né? A agressividade. Então, tudo isso colabora para que o professor fique estressado. Mas, mais preocupante do que isso, é com relação à aceitação da violência dentro de casa. A gente perguntou para esses pais de alunos da rede se eles acham ou não aceitável bater nos filhos. E o que a gente viu é que a maioria dos pais de alunos da rede estadual consideram aceitável bater nos filhos. A gente sabe que a violência dentro de casa reflete diretamente na violência fora de casa. Isso é dado, por exemplo, para casos de violência doméstica. Então, crianças que apanharam dos pais têm mais chance de bater posteriormente, cometer agressões dentro de casa. E aqui a gente nota também que isso pode estar ligado com a questão da violência nas escolas. A maioria dos pais da rede consideram aceitável bater nos filhos, né? E uma parte deles concorda, por exemplo, que tem criança que só aprende apanhando. Então, a gente vai ver que boa parte dos professores disseram que o problema da violência escolar começa em casa, né? Começa com problemas de falta de valores, falta de respeito, e o que a gente nota aqui é que realmente parece que isso está presente. O professor não está sendo exigido demais nos dias de hoje? Muito exigido, né? Hoje a demanda de serviço do professor é muito grande, né? Além do trabalho realizado dentro da própria escola, em sala de aula, o professor leva muitas tarefas para fazer em casa, né? É muita papelada, né? Muita burocracia, falta às vezes de material, de estrutura. Então tudo isso vai gerando, né, um estresse no professor. É preciso que as pessoas possam ter essa questão da saúde como uma prioridade dentro da escola, porque questões muito simples poderiam trazer resultados bastante importantes, como a atividade física, uma alimentação saudável, né, o desenvolvimento de estratégias para gerenciamento de estresse, né? Por que é que o governo não se sensibiliza e implanta a jornada do piso salarial profissional nacional? Por que nós vamos ficar... Não, porque nós vamos... O tempo do trabalho que a gente vai levar para casa, nós vamos poder destinar também para nosso autoatendimento, porque nós precisamos de nos olhar, nós precisamos também nos avaliar como pessoas que somos, né? Porque quando se trata da educação, por detrás, né, o tema educação, sempre está presente o aluno e o professor. Não venha me dizer que só o aluno é a centralidade ou só o professor é a centralidade. Um existe por conta do outro, né? Então, os dois são importantes.